Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Bechukotai. E o nosso tema de hoje é: você rejeita os mandamentos? Vamos então falar sobre essa Parashá tão importante. Na Parashá Bechukotai, ela é a última porção do livro de Levítico. E ela fala sobre um aviso para a obediência e a consequência da desobediência e como o Eterno vai trabalhar especificamente na vida de cada pessoa de acordo com aquilo que ela vive, né? O Eterno diz para mim e para você: se você, pois, andar nos meus estatutos e guardar os meus mandamentos de modo a levá-los para fora, ele está querendo dizer o seguinte: seja obediente aos mandamentos, externe os mandamentos, leve-os para fora da sua vida, vivenciando-os. Então, há uma recomendação da parte do Todo-Poderoso para que eu e você possamos ter obediência. Básico, óbvio, mas que nem todas as pessoas estão trabalhando isso. Veja bem, se a gente buscar fazer o que é certo e viver da maneira que o Eterno quer que nós vivamos, Ele vai nos fazer prosperar. Ele vai fazer com que nós vivamos em paz na sua presença e Ele habitará no meio do seu povo. Por outro lado, está escrito o seguinte: mas se você não me obedecer e não cumprir todos esses mandamentos, se em vez disso você rejeitar os meus estatutos e a sua alma abominar as minhas ordenanças para não cumprir todos os meus mandamentos e assim quebrar a minha aliança, então o que vai acontecer? Ele vai trabalhar na vida do seu povo para trazê-los de volta. Por quê? Porque a desobediência, ela vai levar a uma atitude do Eterno de buscar o pecador de volta. Por que eu digo pecador? Porque quem desobedece está pecando, entendeu? Então, o texto diz: e se a sua alma abominar. Essa palavra aqui, ela é muito intensa na Torá. Ela significa abominar, odiar ou ser vilmente rejeitado por sua alma. Você imagina que tem alguma coisa na sua vida que você rejeita com todas as suas forças, que você odeia, não gostaria de ter aquilo nunca na sua vida? Sim, se você tem alguma coisa que traz esse desconforto para a sua vida, tem gente que é assim com os mandamentos do Eterno. Por quê? Porque lá atrás alguém disse que a Torá tinha sido abolida, que os mandamentos não eram para hoje. Então tem pessoas hoje que têm asco, que rejeitam tudo isso e dizem o seguinte: eu não quero saber disso. Agora, olha só que interessante. A declaração que a gente está fazendo, ela é muito significativa. Por quê? Porque ela leva a minha vida e a minha alma a ter uma motivação para servir ao Eterno. Se eu abominar a lei do Eterno, como é que eu vou ser crente em Yeshua? Como é que eu vou poder caminhar com Yeshua se eu rejeito os mandamentos? Eu fiz uma pergunta aqui, por exemplo: de quais mandamentos você não gosta? Tem gente que odeia o Shabat, não quer saber de Shabat, diz: não, Shabat é horrível. Entende? Então existem outros mandamentos que são menores do que esse, mas que as pessoas rejeitam de uma forma muito assim, assintosa, grosseira, elas não querem saber. Agora, voltando a Parashá, essa porção da Torá, ela continua falando sobre o que o Eterno fará para com aqueles que abominam a sua Torá. O Eterno Deus no céu fará com que caiamos diante dos nossos inimigos, fará com que sejamos atingidos pelo terror, que nos enfraqueçamos com doenças e só apagará nossas forças se não nos importarmos com seus mandamentos. O trabalho que nós fizermos fracassará, nossos inimigos permanecerão hostis para conosco se odiarmos os seus mandamentos. Mesmo o próprio solo não responderá à sementeira e os animais nos atacarão se rejeitarmos seus mandamentos. Então, você acredita que existem certos comandantes ou mandamentos, né, que podemos ignorar hoje em Yeshua, o Messias? Veja bem, o que eu estou falando aqui é uma coisa muito séria. Cair diante do meu inimigo, ser atingido pelo terror. Hoje nós temos pessoas que
tem medo de tudo. Tem gente que tem medo do escuro, tem gente que tem medo de sair na rua para não ser contaminado. E quando a pessoa fica doente, aquilo vai enfraquecendo a pessoa cada vez mais. Por quê? Porque a pessoa não quer obedecer aos mandamentos do Eterno. Então, todo o trabalho que a pessoa faz, fracassa. E os inimigos continuam se levantando contra ela dia após dia. Agora, a pergunta é a seguinte: por que a gente tem que rejeitar os mandamentos? Se a Bíblia, como um todo, ela tem, no Velho Testamento, como você conhece, o Tanakh, ela tem o princípio de tudo, e a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, é só continuação. Se separar os dois, é a mesma coisa que você andar numa perna só. Mas por que certas pessoas continuam rejeitando ainda o Tanakh, e principalmente a Torá? O ponto está explícito é aqui, ó. E se por estas coisas não voltasses para mim, mas ages com hostilidade contra mim. Essa frase, ela é repetida lá em Levítico, tá? E o ponto da advertência é dado também no livro de Levítico. E qual que é a questão do Eterno? Ele quer que nós nos arrependamos. Parashá Bechukotai, ela é muito significativa para entender por que fraqueza, doença e dificuldade são trazidas para a nossa vida hoje. Se nós nos apegarmos ao pecado, que é a desobediência, e fizermos do pecado um estilo de vida, a fé em Yeshua fará com que essas coisas sejam tiradas se a pessoa permanecer sem arrependimento. Eu creio em Yeshua, mas eu posso violar os mandamentos. Eu creio em Yeshua, mas para mim eu não quero guardar Shabat. Eu creio em Yeshua, mas eu não quero aqui obedecer os outros mandamentos. A sua fé em Yeshua vai ser suficiente? A pergunta é essa. Nós precisamos nos arrepender. Tá? Quebrar a aliança significa pecar. O Eterno fez uma aliança com o homem, e Yeshua obedeceu todos os mandamentos. E se eu sou discípulo de Yeshua, eu tenho que obedecer isso também. Eu não posso parar de obedecer a palavra porque eu estou em Yeshua, eu estou livre do Velho Testamento, livre da Tanakh. Mentira. Olha só o que a Torá diz ainda. Além disso, além de tudo aquilo que eu já falei, farei minha morada entre vocês e a minha alma não os rejeitará. Eu também andarei entre vós e serei vosso Deus, e vós sereis meu povo. Eu sou o Eterno vosso Criador, que vos tirou da terra do Egito, para que não fossem escravos deles, e quebrei as barras do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Mas se vocês não me obedecerem e não cumprirem todos esses mandamentos, se em vez disso vocês rejeitarem os meus estatutos, e se a sua alma abominar minhas ordenanças para não cumprir todos os meus mandamentos, e assim quebrar o meu pacto, eu por minha vez farei isso a você. Eu vou colocar sobre você um terror repentino, uma febre, e uma febre que consumirá os olhos e fará com que a alma se enfraqueça. Além disso, você semeará a sua semente inutilmente, pois seus inimigos a comerão. Colocarei o meu rosto contra você, de modo que você será abatido diante dos seus inimigos. E aqueles que te odeiam governarão sobre vocês. E você fugirá quando ninguém estiver perseguindo você. Se depois dessas coisas você não me obedecer, então eu vou puni-lo 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu também destruirei seu orgulho de poder, também farei seu céu como ferro e a sua terra como bronze. Bem, eu acredito que essa leitura não precisa de comentário. Se nós formos obedientes, o Eterno estará entre nós, nós seremos o seu povo e fim de papo. E só isso já trará bênção sobre a nossa vida. Agora, as maldições que estão descritas aqui é para a pessoa poder morrer mesmo, porque não dá para suportar um negócio desse. Eu não sei vocês, mas eu não suportaria algo assim. E tudo isso o Eterno vai fazer com a pessoa, sabe para quê? Para que ela se arrependa. Para que ela se arrependa. O texto diz assim: se depois dessas coisas você não me obedecer, ou seja, o objetivo é punir para obedecer. Então o Eterno vai tocando nas coisas. Quando é que nós percebemos que nós precisamos nos arrepender de alguma coisa? Quando o Eterno começa a tocar no carro, na casa, na empresa, no trabalho, entendeu? Quando o Eterno começa a tocar nas coisas que estão ao nosso redor.
Aí eu percebo e você percebe que nós precisamos nos arrepender de alguma coisa que nós estamos fazendo. Por fim, o Eterno vai e toca na pessoa. Aí começa a vir as enfermidades, aí começa a vir os problemas, aí começam a vir as lutas. E o Eterno vai quebrando aquele orgulho que a pessoa tem, até a pessoa se curvar. E se não se curvar, misericórdia, vai para o inferno, infelizmente. Continuando, suas forças serão gastas inutilmente, pois a terra de vocês não dará o seu produto e as árvores da terra não darão seus frutos. Se então você agir com hostilidade contra mim e não está disposto a me obedecer, aumentarei a praga sobre você 7 vezes de acordo com seus pecados. Veja bem, vou soltar entre vocês as feras do campo e vão privar vocês de seus filhos, destruir seu gado e reduzir seu número, de modo que as suas estradas ficarão desertas. E se por essas coisas você não se voltar para mim, mas agir com hostilidade contra mim, então eu agirei com hostilidade contra você, e eu mesmo vou bater em você 7 vezes por seus pecados. Eu também trarei sobre você uma espada, que executará vingança para o pacto. E quando vos ajuntares em vossas cidades, enviarei a peste entre vós, de modo que sereis entregues nas mãos do inimigo. Quando eu partir o seu bastão de pão, 10 mulheres cozerão o seu pão no mesmo forno, e eles trarão de volta seu pão em porções racionadas, para que você coma e não fique satisfeito. Ainda, se apesar disso você não me obedecer, mas agir com hostilidade contra mim, então eu agirei com hostilidade furiosa contra você, e mesmo eu vou punir você 7 vezes por seus pecados. Misericórdia. Dá até um nó na garganta para a gente comentar isso aqui. Isso aqui, irmãos, essas maldições estão falando de pessoas que agem com hostilidade contra os mandamentos do Eterno. Pessoas que rejeitam a palavra do Eterno. Acham que estão acima da palavra do Eterno. E com outro detalhe, pessoas que querem interpretar a Escritura da sua forma, do seu modo. Uma coisa que me espanta muito é esse orgulho que existe de certos líderes, certas lideranças, de receberem uma palavra que veio dos judeus, uma palavra que está escrita no original em hebraico, e eles colocam as suas interpretações e dizem que aquela é a verdade. O que eu estou querendo dizer com isso? Não param para consultar um judeu, um rabino, uma pessoa que tenha conhecimento, para perguntar: o que é essa escritura aqui significa para vocês? Os seus sábios, o que eles dizem sobre isso aqui? Você está entendendo? Porque isso aqui, irmãos, é só maldição. Isso aqui não se fala. Na maioria dos lugares não se fala sobre isso, não se fala para obedecer. As pessoas estão preocupadas em ganhar casa, carro, em ser bem sucedido. Aí eu quero que o meu negócio seja maravilhoso, eu quero só bênção material. Mas falar em obediência, falar em cumprir mandamento, falar em celebrar festa, não, isso é para o judeu, isso tem que ser só para o judeu. Eu quero dizer para vocês que quem rejeita os mandamentos, maldição vem sobre eles, é o que está escrito aqui. E não dá para a gente interpretar de outra forma, porque está explícito aqui na Torá. A Torá fala do que o Senhor fará para aqueles que abominam ou detestam a sua Torá, que é a sua palavra. Observe a forma como o texto está escrito. Esses mandamentos são dele e eles não pertencem a um povo em particular, como é ensinado hoje, que os mandamentos foram dados apenas a Israel, e os gregos ou os não-judeus podem desconsiderar os mandamentos. Lembre-se de que o estudo da semana passada sobre o Goel, o Redentor, de que aqueles que não têm um parente redentor, a determinação da justiça e da redenção recai sobre o tribunal, que se enquadra no contexto do tribunal celestial, que torna cada homem, mulher, criança responsável perante o Eterno. Portanto, esses conceitos de abominação, aversão ou detestar são trazidos para o contexto do mundo inteiro. Eu só quero fazer uma observação aqui, que eu acho que é muito pertinente para esse comentário. Uma pessoa que rejeita a Torá e rejeita os mandamentos, sabe quem ela está rejeitando? Yeshua. Como assim, Rabino? Eu estou falando de um livro. Yeshua é uma pessoa, sim.
Mas sabe como é que Yeshua é chamado? A Torá viva. Se você rejeita os mandamentos, se você não quer obedecer os mandamentos, em última instância você está rejeitando Yeshua. E a gente sabe o que vai acontecer com pessoas que o rejeitam. Nós sabemos, ele mesmo disse isso. Que quem o rejeitasse, ele seria rejeitado por ele mesmo diante do Pai. Então, isso é uma coisa séria. E nós não estamos falando do pessoal do mundo lá fora. Nós estamos falando de um contexto no qual é o povo do Eterno que tem rejeitado os mandamentos do Eterno e, consequentemente, o seu Messias, que é Yeshua. Muito sério isso. Precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos fazendo. Então, o Eclesiastes 3,14, ele dá um significado para a gente desta Parashá Bechukotai. Eu sei que tudo que Elohim faz durará para sempre. Não há nada a acrescentar e não há nada a tirar, pois Elohim trabalhou de tal maneira que os homens deveriam temê-lo. O que já foi e o que será já existiu, pois Elohim busca o que já passou. Além disso, tenho visto debaixo do sol que no lugar da justiça há maldade e no lugar está repetido aqui, no lugar da justiça há maldade. E eu disse a mim mesmo, Elohim julgará tanto o homem justo como o ímpio, por um tempo para cada assunto e para cada ação que existe. Eu disse a mim mesmo a respeito dos filhos dos homens, Elohim certamente os provou para que vejam que são apenas bestas, ou seja, feras. Um comentário aqui que eu gostaria de fazer é que hoje as pessoas têm julgado as situações de acordo com a sua própria ótica. Eles não estão percebendo que o Eterno tem mandado pragas sobre o mundo inteiro, eles não têm percebido que o Eterno tem se irado porque a justiça tem sido trocada pela maldade, pela impiedade. As pessoas não estão percebendo que é o momento de nos arrependermos. Mas cada um está fazendo o que quer e as pessoas não estão querendo se enquadrar nos mandamentos do Eterno. Então, infelizmente, a gente está percebendo que as coisas estão piorando. E essa paraxá está alertando a gente. Vamos obedecer os mandamentos que, assim como aconteceu com Israel, quando eles estavam no Egito, quando vieram as pragas, nós seremos livres da ação das pragas se formos obedientes aos mandamentos do Eterno. Tá? Então, segundo o autor aqui de Eclesiastes, o Eterno trabalha na vida dos homens para que nós o temamos. O temor do Eterno é o princípio da sabedoria. Tá? Então a diferença entre a justiça e a maldade está relacionada com os mandamentos. Quem são justos? Os que cumprem os mandamentos. Quem são os maus? Aqueles que quebram os mandamentos. Simples assim. As escrituras, elas descrevem claramente que a palavra do Eterno permanece para sempre. A Torá ela não é escrita com uma linguagem figurativa. Alguns estudiosos sugerem que a Torá é espiritual, ou que para sempre, né? Não significa realmente sempre. E tentam obscurecer o significado da Torá, pois está relacionado à nossa fé em Yeshua, Messias, e o caminho que vivemos em nossas vidas. Então deixa eu só explicar uma coisa para você aqui. Primeiro, o objetivo da Escritura é levar o temor do Eterno. Segundo, é que a Torá ela tem que ser interpretada de forma literal. Tem coisa figurada? Tem, mas como é que você descobre isso? Quando você pergunta para um sábio judeu o que significa aquilo. Porque o figurado para você não é a mesma coisa que o figurado para uma autoridade rabínica judaica. Você está entendendo isso? Então tem gente que pega e vai relativizar a palavra, vai dizer que aquilo é figurativo, que aquilo não se aplica aos dias de hoje. Ora, por favor, a Torá tem níveis de interpretação. Então dentro desses níveis de interpretação, o primeiro nível é o literal. O último é o segredo, é a coisa uau, além da imaginação, além de tudo aquilo que você já viu ou ouviu. Mas o primeiro nível é o literal, e as pessoas estão fugindo do nível literal. Uma outra coisa, os cristãos afirmam, né, que a Torá era para o povo judeu,
eles são rápidos em dizer que não tem permissão para mentir, matar, cometer adultério ou quebrar qualquer outro dos 10 mandamentos, exceto o mandamento da Torá. Então, é engraçado que, às vezes eu conversando com pessoas, né, ligadas ao cristianismo, eu pergunto assim, você cumpre os 10 mandamentos? Cumpro. Qual que é o 4º mandamento, você lembra? Não lembro. O 4º mandamento fala da guarda do Shabat. É mesmo? Está lá? Você entendeu onde eu quero chegar? Então, quando a gente fala da palavra Torá, ela deriva de uma raiz que significa lançar para acertar o alvo. Enquanto Oven significa errar o alvo, pecar, da onde vem a palavra Avon, que é pecado. Os irmãos estão entendendo? Então, a Torá, ela me leva a acertar o alvo, o pecado, a errar o alvo. Entendeu isso aqui? Então, qual é a importância da Torá? Elas são, os mandamentos são instruções para me colocar limites, para proteger a minha vida do desastre. Então, toda vez que eu estou dentro de limites, eu tenho leis me limitando, eu entendo que se eu quebrar aquela lei, eu vou ter que ter uma punição. Como acontece, por exemplo, com as leis de trânsito. Se eu passar por um farol vermelho, eu furar o farol, ele estiver vermelho e eu passar, eu posso ser abalroado por um outro veículo que vem na outra direção e causar um acidente, pode levar à morte. Então isso mostra o seguinte, o sinal vermelho, ele funciona como uma proteção para a minha vida, porque se eu quebrar, violar aquela proteção, consequentemente eu poderei ser punido e até mesmo com a morte, ok? Então isso é preciso entender acerca dos mandamentos, eles são cercas protetoras, entendeu? Aí nós vamos para um outro passo. Quando eu descubro que eu estou errado, eu tenho que confessar os mandamentos, confessar os meus pecados. Está vendo? Eu estou falando tanto de mandamento que eu tenho que confessar mandamento. Mandamento eu tenho que não confessar, eu tenho que praticar ele dia a dia. Então deixa eu fazer uma leitura aqui desses versos. Se confessarem sua iniquidade, a iniquidade de seus antepassados, em sua infidelidade que cometeram contra mim, e também em sua atuação hostil contra mim, eu também estava agindo com hostilidade contra eles, para trazê-los para a terra de seus inimigos, ou se o seu coração incircunciso se humilhar, para que eles então reparem por sua iniquidade, então eu me lembrarei da minha aliança com Jacob, e me lembrarei também da minha aliança com Isaac, minha aliança com Abraham, eu me lembrarei da terra, pois a terra será abandonada por eles, e compensará seus sábados enquanto estiver desolada, sem eles. Eles, entretanto, farão reparações por sua iniquidade, porque rejeitaram as minhas ordenanças, e a sua alma abominou os meus estatutos. Ainda apesar disso, quando eles estão na terra de seus inimigos, eu não os rejeitarei, nem os aborrecerei tanto a ponto de destruí-los, quebrando o meu pacto com eles, pois eu sou o eterno seu Criador. Mas eu me lembrarei para eles do pacto com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para ser o seu Criador. Eu sou eterno. Estes são os estatutos, ordenanças e leis que o Eterno estabeleceu entre ele e os filhos de Israel, por meio de Moisés no Monte Sinai. Amados, quando eu e você confessamos o nosso pecado, a nossa iniquidade, o que acontece? Tudo aquilo que era ruim, tudo aquilo que estava nos atingindo, para. É como se fosse um fluxo. Se eu tenho uma caixa d'água furada, e ela está fazendo com que eu perca a água, e eu for lá e fechar aquele furo, eu vou deixar de perder aquela água e ela vai trazer benefício para mim. Então, o que vai acontecer, irmãos, quando nós fechamos a brecha do pecado em nossas vidas, nós passamos a ter então uma atuação diferenciada do Senhor. E mesmo que nós estejamos fora, e mesmo que nós estejamos em terras distantes, o Senhor vai vir e vai tomar a nossa vida e vai nos abençoar, para que o pacto que ele fez com Abraham, Isaac e Jacob se cumpra nas nossas vidas plenamente. Entendeu? Então, Levítico 26, 40 diz, então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade dos seus antepassados. Entendeu? Então, o que eu tenho que fazer?
Eu ainda tenho que voltar lá atrás e pedir perdão por aquilo que os meus antepassados vieram, porque de certa forma são abertas brechas no mundo espiritual. E essas brechas, elas têm uma finalidade de fazer com que a nossa vida pare, entendeu? Porque o pecado cometido lá atrás vem repercutindo, assim como a justiça dos nossos antepassados repercute também. Você vê que o Eterno citou Abraão, Isaac e Jacó. Baseado na justiça deles, é que o Eterno está se lembrando do povo de Israel, entendeu? Então, o Eterno lembra da aliança que ele fez com os ancestrais. Por isso a gente precisa lembrar daquilo que os nossos antepassados fizeram. Se eles cometeram algum pecado que precisa ser confessado, faça isso. Peça perdão por você, pela sua família, pelos seus antepassados, e peça ao Eterno para que essa cadeia de pecado que ainda está sobre a sua vida seja quebrada em nome de Yeshua, e cesse a abertura que está sendo mantida pelo inferno contra a tua vida em nome de Yeshua. Cesse. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o diabo ele ainda tem alguma oportunidade para entrar na nossa vida, ele usa isso só com um objetivo, para poder nos prender de alguma forma e fazer com que eu e você sejamos seus reféns para todo sempre. E isso, amados, é algo que a gente não quer, que o povo do Eterno seja refém de Satanás, nunca, principalmente depois que nós conhecemos Yeshua. Vamos continuar. Os rabinos dizem o seguinte acerca dessas escrituras: mas se não me arqueiamos, ou seja, se eu não me curvar para estudar a Torá laboriosamente a fim de compreender a interpretação textual dos sábios, eu também farei isso com você, etc. Alguém pode pensar que isso se refere ao cumprimento dos mandamentos, quando no entanto a escritura afirma imediatamente depois: e não fareis todos os meus mandamentos. É evidente que o cumprimento dos mandamentos é mencionado ali. Então eu devo explicar, se não fizerdes todos, obviamente como significando, mas se você não me der ouvidos para estudar a Torá profundamente, como eu ordeno que faça quando eu disse, e rejeitastes meus estatutos. Então, qual é a questão aqui? Aí eu tenho que cumprir todos os mandamentos? Você vai cumprir, mas primeiro a gente tem que estudar. A ordem aqui é estudar a Torá. Os sábios explicam é que eu preciso, antes de cumprir o mandamento, entender o que é o mandamento. Eu não posso fazer algo que eu não sei o que é. Então, para isso, eu preciso estudar. Estudar. Para quê? Para que através desse estudo eu consiga compreender a utilidade dos mandamentos, a abrangência dos mandamentos e também aquilo que é necessário para que eu possa cumpri-los. Ok? Para expressar essa ideia, não seria suficientemente afirmar, mas se não me ouvirdes, isso implica que a sua desobediência é dirigida contra mim. Essa palavra em hebraico é usada apenas no caso de alguém que conhece seu mestre e ainda assim se rebela contra ele. Ou seja, tá? Nós não estamos falando para os incrédulos, nós estamos falando para o povo do Eterno, ok? Então, a mesma coisa, irmãos, aquilo que a gente diz o seguinte, quando a Torá fala de Nimrod, um poderoso caçador lifnei, diante do Senhor. O que significa? Que ele conhecia o Senhor e mesmo assim se rebelou contra ele. Ou seja, os homens de Sodoma também eram maus e pecaminosos contra o Senhor, extremamente. Eles conheciam ao Eterno e mesmo assim se rebelaram contra ele. Qual é a gravidade disso, irmãos? Qual é o problema disso? É que para quem não conhece o Eterno, para quem não conhece a Bíblia, funciona de um jeito a punição. Para quem conhece, funciona de outro. A punição para nós é muito mais pesada, ok? Então, Rashi, que é um dos nossos sábios, ele fala de ser laborioso no estudo da palavra do Eterno, e que as escrituras falam de alguém que conhece seu mestre, referente ao eterno Criador. E essas pessoas que conheceram o Criador rebelaram-se contra ele. Então, não dá, irmãos, para a gente pegar e dizer assim, não, mas o Eterno, ele é amor. Como assim ele é amor? Se eu conheço a palavra do Eterno e sei que eu não posso pecar voluntariamente,
Como é que eu vou pegar e fazer aquilo e depois dizer, Senhor, você me perdoa? Por favor, tem gente que intencionalmente tem rejeitado a palavra do Eterno por dizer assim, não, isso é muito pesado para mim. Não, eu não quero isso aqui não se aplica a mim. Eu não tenho condições de viver isso. Eu já tive pessoas que passaram pela nossa congregação, que saíram, sabe por quê? Porque disseram assim, isso aqui é muito para mim, eu não consigo viver isso aqui. Ou seja, tem um outro lugar que ela pode estar, que é mais light, são menos exigências, é mais tranquilo. Você entendeu isso? Então as pessoas não querem obedecer, elas já escolheram que querem uma vida mais tranquila. Entendeu? E Sforno, em Levítico 26,15, ele afirma o seguinte, que você não apenas os ignore, mas ativamente os despreze. Sforno fala daqueles que não apenas ignoram os mandamentos, mas os desprezam ativamente, tanto que vivem as suas vidas em rebelião deliberada, rejeitando alguns comandos, alguns mandamentos e possivelmente aceitando outros. Isso soa familiar? Será que você já viu essa situação antes? Então, a pessoa que ela é seletiva. Os nossos sábios falam disso. Nós não podemos ser seletivos. Ou eu aceito tudo, ou eu jogo tudo fora. Dizer assim, eu fico com alguns jogos que não me interessa fora, entendeu? Isso aqui é rebelião contra o Eterno. E muita gente tem feito isso e eu prefiro não citar aqui por uma questão de ética, ok? Vai criar Rabá também diz o seguinte, se você andar nos meus estatutos, isto é o que está escrito, considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Davi disse, mestre do universo, a cada dia eu considerava e dizia, para colocar-me a caminho de casa, estou caminhando. Mas meus pés me levavam às sinagogas e às casas de estudo. Assim está escrito, considerei os meus caminhos e voltei os meus pés aos vossos testemunhos. Então, olha só que interessante essa interpretação de Davi, dos escritos de Davi. Quando Davi fala, considerei os meus caminhos e voltei os meus pés aos vossos testemunhos. Davi queria ir para um lado, mas quando ele parou para pensar de verdade, ele disse assim, eu vou para a casa do Senhor. Isso significa, irmãos, que no dia que você precisa ir para fazer o trabalho na casa do Senhor, para estar fazendo o seu momento de comunhão com os irmãos, nas suas congregações, nas igrejas, nas sinagogas, não vá para outro lugar e não faça outra coisa, entendeu? Então, a nossa recompensa vai vir baseada também nisso aí, e Davi foi muito claro quanto a isso, sabe? Eu quero fazer a minha vontade, mas tem alguma coisa que é a vontade do Senhor, que é maior do que a minha vontade, eu vou rejeitar a minha vontade para ficar com a vontade do Senhor, tá? Rabino Menachem, ele disse o seguinte, eu considerei o que você nos escreveu na Torá, se você andar nos meus estatutos, e o que está escrito lá? Eu darei paz à terra. Opa, isso aqui é importante. Então, se eu cumpro os estatutos e mandamentos do Senhor, a paz vem sobre a minha casa, a paz vem sobre a minha cidade, a paz vem sobre o meu estado, a paz vem sobre o meu país. Então, se não ouvirem, o que está escrito lá? E eu acrescentarei para te punir. Então, o que é isso, irmãos? O Eterno vai permitir que haja violência, que haja destruição. Por quê? Porque as pessoas não estão querendo não estão querendo obedecer aos mandamentos. Então vem a punição. Ok? Eu considerei as bênçãos e considerei as maldições. As bênçãos vão desde a primeira letra Aleph até a última letra Tav. E as maldições vão da letra Vav para a letra Rei. E não apenas isso, mas estão ao contrário, na ordem inversa. Então a intenção é que o Eterno está nos dizendo, se você merece, eis que vou remover para você as maldições em bênçãos. Ou seja, se você for obediente, eu transformo a maldição em bênção. Quando é isso? Quando nós observamos a palavra, a Torá. Por isso está escrito, se você andar nos meus estatutos. Isso aqui é para todo mundo, irmãos? Não é. Isso aqui é para quem quer obedecer. Mais uma vez, Levítico 26
faz uma conexão com as palavras de Davi: eu considerei meus caminhos e voltei meus pés para os seus testemunhos. Entendeu? Significando de novo que ele voltou para andar no caminho do Senhor. Ok? Então, ele procurou os locais onde ele podia estudar a palavra para aprender sobre o Eterno, com o propósito de aproximar-se dele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está buscando esses locais de estudo com o propósito de aprender sobre o Senhor, sobre Yeshua, o Messias, e para se aproximar dele? Se você não está, a pergunta é: por que não? Se Davi é nosso exemplo, se a Bíblia está cheia de exemplos para a gente, mesmo Davi sendo um camarada que foi, ele pecou, ele fez coisas erradas diante do Senhor, mas quando foi preciso, ele se voltou para obedecer, ele se voltou para estudar a palavra do Eterno. E você percebe uma coisa: Davi, como rei de Israel, ele não tinha aquele problema de dizer: eu sou o rei, eu não preciso aprender mais nada. Davi ainda tinha humildade para poder dizer que ele precisava aprender dentro da casa do Senhor. O objetivo do estudo da Parashá, então, é entender por que as coisas ruins acontecem. Nós somos informados que essas coisas acontecem como resultado da desobediência e com o propósito de levar a gente para o arrependimento. Então, essa porção é muito significativa para entender a nossa fraqueza, a doença e as dificuldades que são trazidas para as nossas vidas hoje. A questão é a seguinte: o Eterno quer nos abençoar, porém tem um problema que impede isso, chamado pecado. Ok? O pecado, ele traz as coisas ruins para a nossa vida, e enquanto a gente não se arrepender, não vai haver uma liberação do Senhor para que a bênção possa se instalar na nossa vida de forma plena. Tá? Vamos lembrar então do que está escrito lá na Brit Hadashah? Yeshua fez um milagre curando um cego. Qual foi a pergunta dos discípulos? Ao passar por ele, viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram-lhe: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Yeshua respondeu: não foi porque este homem pecou, nem seus pais, mas era para que as obras de Elohim pudessem ser exibidas dele. Devemos trabalhar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite está chegando, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, da saliva fez lodo e aplicou o lodo nos seus olhos e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que traduzido é o enviado. Então ele foi embora e se lavou e voltou vendo. Porquanto os vizinhos e os que antes o viam como mendigo perguntavam: não é este o que se sentou e mendigou? A pergunta básica aqui qual é? Por que ele está cego? Ele pecou ou os seus pais pecaram? Mostrando que o pecado pode ter consequências físicas muito danosas. A cegueira é uma delas. Ok? Então, isso aqui, irmãos, é para a gente poder entender que quando Yeshua chega perto de uma pessoa e essa pessoa já está pronta, já fez techuvá, já se arrependeu, qual que é o resultado? A bênção vem. Foi o que aconteceu com esse homem. Só uma curiosidade que eu quero deixar aqui para os irmãos, porque nós já estamos terminando essa palavra. Quando Yeshua cospe no chão e ele faz lodo, tá? Com a saliva, e aplica sobre aquele homem, tem uma passagem na tradição rabínica que diz que a saliva de um primogênito poderia curar da cegueira. Tá? E isso mostra para a gente o seguinte, que esse é um dos sinais que o Messias viria. Ele está curando um cego de nascença, ok? Isso é muito interessante mesmo, porque ele aplica aquele lodo e manda ele para o tanque de Shiloah, que é o enviado, tá? E justamente Yeshua tinha sido enviado do Eterno para trazer salvação para as pessoas. Então essa passagem é muito interessante lá em João, porque ela tem algumas situações, alguns requisitos que são muito interessantes e muito profundos nas Escrituras. No entanto, existem situações em que as adversidades, as dificuldades, as fraquezas ou doenças são introduzidas à nossa vida, que podem não ser por causa do pecado na nossa vida. Tem, lógico que tem, entendeu?
Assim como Yeshua disse, o cego não ficou cego por causa do seu próprio pecado, ou do pecado dos seus pais, ou de qualquer outra pessoa. Sua cegueira tinha um objetivo, trazer glória para Elohim. O seu problema pode ter essa conotação, trazer glória para Elohim, porque ele conhece passado, presente e futuro. Então, ele vai aproveitar um momento na sua vida em que o nome dele vai ser glorificado. E muitas pessoas vão se converter ou vão receber o teu testemunho para que você seja curado, para que você seja liberto, para que a sua bênção te alcance, entendeu? Então, nós precisamos andar sempre certinhos com o Senhor, sempre em humildade, sempre com a nossa vida limpa diante dele. Se tem que pedir perdão pelo pecado, vamos rápido, pedimos perdão, nos arrependemos e esperamos o momento em que ele vai fazer algo novo na nossa vida, em nome de Yeshua, para glorificar o seu nome. O que podemos tirar, então, desse estudo é que se nós nos apegarmos ao pecado e fizermos do pecado um estilo de vida, o Senhor trabalhará na nossa vida para nos trazer de volta ao arrependimento e à verdade. Então, se você está apanhando por causa do pecado, anime-se, ainda há solução, faça techuvá, ok? Nossa fé em Yeshua não impedirá que isso aconteça, especialmente se a pessoa não se arrepender. Viver em pecado sem arrependimento é sinônimo de quebrar a aliança do Eterno. E a aliança conecta essas coisas à nossa fé em Yeshua Messias, de acordo com a Parashá Bechukotai. Eu espero, sabe, que todos nós possamos fazer techuvá, nos arrependermos e sabermos o seguinte, que mesmo que o Senhor esteja batendo, esteja doendo muito, ou o Espírito Santo esteja falando com você com uma frequência muito grande, pare para dar ouvidos a Ele. Pare, ouça e obedeça, para que uma coisa maior ou pior não te aconteça. E o arrependimento e o retorno vão trazer sobre a sua vida grandes bênçãos, em nome de Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe. Se você gostou desse vídeo, vai lá, dê um like, favorite para nós, clica no sininho para você receber as nossas recomendações e fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo, espalhe esse vídeo por todos os seus contatos.